positiva nesse texto. Mas nessa manhã e nesse mês de fevereiro e nessa manhã eu cheguei para fazer o que eu faço sempre com os novos membros aqui na igreja. Já há algum tempo, eu e o pastor Júnior, o pastor Adriano, a gente tem, o pastor Sandro, trabalhado cada novo membro que chega nessa igreja, batizando cada pessoa que se decide por Jesus e que se decide ser parte, pertencer a essa família. A gente tem trabalhado o que a gente chama de curso de novos, daquele que chega para que ele entenda quem nós somos e por que é que nós estamos aqui. Eu sei que eu olhando aqui para a nave da igreja, alguns de vocês já passaram pelo curso de novos membros. E você já ouviu, já me viu dando essa aula. Hoje não é uma aula. Quem passou pela aula vai entender que algumas coisas eu não vou falar. Mas a proposta é que no aniversário da igreja, em algum momento a gente traga para você um pouquinho da história dessa igreja. Porque assim como você tem uma história, eu tenho uma história, eu tenho 47 anos, e eu posso contar a minha história. Algumas coisas aconteceram comigo ao longo dos meus 47 anos. Eu tenho uma história. Mas a igreja também tem uma história. Ela não caiu na Arimana de paraquedas. Não é que um dia anoiteceu e no outro dia amanheceu e eis que a porta se abriu aqui na Arimana. Isso não é real. Ela não nasceu dessa forma. Ela precisou nascer no coração de alguém para que ela então pudesse sair do sonho e se tornar realidade. Algum tempo atrás a gente teve uma ministração aqui na igreja falando sobre sonhos, a importância de sonhar. E a história da oitava igreja, ela também surge a partir de um sonho. Um sonho de 4 famílias. 4 famílias que pertenciam a Nazareno do Nova Europa. E que, pela sua situação, por aquilo que eles conquistaram, eles então conquistaram residência nessa região. Essa região que naquela época não era o que é hoje. Hoje nós temos aqui tudo, é uma cidade. Hoje quem mora aqui na região do Parque Dom Pedro, a região do Ouro Verde, você não precisa se deslocar ao centro de Campinas, a não ser que você queira passear ali na 13 de maio. Mas se você não quiser ir, você não precisa. Aqui tem subprefeitura, então você pode resolver suas questões de IPTU. A maior parte das questões que você tem de territorialidade, você pode resolver aqui na subprefeitura. Você tem o Hospital Ouro Verde, então o pronto-socorro, você não precisa se deslocar até o Mário Gatti, que está mais próximo do centro. Você consegue atendimento e passar aqui pelo pronto atendimento do Hospital Ouro Verde. Você precisa ir ao banco, você não precisa mais pegar o ônibus, se deslocar até o centro da cidade para você resolver alguma coisa, seja na Caixa Econômica, seja no Banco do Brasil, seja no Bradesco, seja no Itaú. Você não precisa desse deslocamento, você tem aqui. Mas há anos atrás, há mais de 34 anos atrás, essa não era a realidade dessa região. O transporte, ele era escasso. As famílias que aqui moravam também não tinham as condições que muitos de nós temos hoje. Além do transporte público, a gente pode chamar um Uber, né? A gente tem Uber, não existia Uber. Alguns, se não tem o transporte, mas um filho tem, um amigo tem. E ele tem uma carona para ele se deslocar. Mas não era assim. A ponte da Rui Rodrigues, que liga ali para o terminal Ouro Verde, era ainda de madeira. Passava um carro por vez. Isso quando começou a passar carro. E essa era a realidade de 4 famílias daquela igreja.
Então eles começaram a sonhar, porque tudo começa com um sonho. Eles começaram a sonhar em ter uma igreja no lugar onde eles moravam. 4 famílias, 4 casais, 8 pessoas começaram a ter o mesmo sonho. Só que eles não pararam no sonho. O problema não está em sonhar, o problema é quando a gente não vai atrás do sonho que temos. Eles sonharam, e então eles foram atrás de quem poderia tornar o sonho deles realidade. Além de orar, eles procuraram o seu pastor, naquela época, pastor Humberto. Hoje, pastor da 2ª Igreja do Nazareno em Campinas. E eles disseram, pastor Humberto, nós não estamos conseguindo servir da forma que gostaríamos de servir na igreja. Será que seria possível um ponto de pregação ou abrir uma igreja lá perto de onde nós estamos residindo? E naquela época o pastor Humberto então desafia um jovem pastor que estava de casamento marcado e diz para ele assim: ei, o que é que você acha de começar uma igreja num lugar remoto, lá, bem longe daqui, naquela época bem longe? O que você acha de aceitar esse desafio? Você está recém-formado, saído do seminário, e vai se casar. O que você acha de começar a sua nova vida também gerando uma nova igreja? Além de começar uma nova família, mas gerar uma nova igreja. E aquele jovem pastor, junto com sua noiva, decidem aceitar o desafio. Então eles partem, eles se casam, já deixando uma casa aqui no bairro alugada. Eles partem para a lua de mel e voltam dessa lua de mel para essa casa alugada. E na garagem dessa casa começa a realização de um sonho de 4 famílias, de 8 pessoas. Eu quero que você entenda que Deus não está preocupado com a quantidade de pessoas que está sonhando. E que Ele não precisa de quantidade para realizar o que Ele tem para realizar. A gente precisa entender isso. Sabe por quê? Porque hoje a gente chega aqui numa igreja com mais de 500 pessoas. E parece que tudo começou agora. E parece que o sonho foi sonhado agora. O sonho não foi sonhado agora. O que tem aqui é o resultado do sonho de 8. Não é o resultado do sonho de 500. O que vai acontecer daqui para frente, a história construída a partir de agora, é que vai depender do sonho dos 500. Mas o que você usufrui hoje é resultado do sonho de poucos. De 8 que decidiram sair do conforto da igreja mãe. Da igreja que eles amavam. Da igreja que eles tinham família. Da igreja onde eles tinham amigos. Mas eles disseram: há algo mais que nós queremos fazer no reino do Senhor. 34 anos, ainda hoje, nós temos aqui na igreja 2 desses casais. Era 14 de janeiro de 1989. Algo inédito acontecia na vida do distrito. 23 pessoas estavam ali inscritas, documentadas, dizendo: nós não estamos começando um ponto de pregação, não é um grupo de comunhão, mas com 23 pessoas nós vamos começar uma igreja. Há uma grande obra começando aqui.
Esse era o coração daqueles irmãos. Nós estamos começando uma história para a posteridade, uma história geracional. E então ainda hoje nós temos aqui na igreja o Manuel e a Terezinha e o irmão José e a Carmen. Sabe o que é lindo na vida desses irmãos? É que embora eles estejam aqui há 34 anos, eles não pararam de sonhar e eles não pararam de acreditar nessa obra, nessa igreja. Ah, pastora, como assim? Se você sentar, não precisa muito tempo, 2 minutinhos, do lado do Manuel e a Terezinha, e você perguntar para eles, e aí, como é que está a oitava? Eles vão falar, nós estamos crescendo, né? Estamos avançando. Coisa de Deus, promessa de Deus. Porque eles já viam isso no sonho deles. Se você conversar com José, com a Carmen, você vai receber deles o mesmo estímulo de ânimo. A igreja está avançando. Que alegria. Quando a Tesa, esse ano recebeu a licença de ministra local, o irmão José disse, que alegria. Porque eu vi correndo criança na igreja e agora vai ministrar para o meu coração. Isso é alguém que acredita. Se você não conhece, o DNA Maná é conduzido pelo irmão José. 34 anos servindo nessa igreja. E ainda hoje ele diz, eu acredito na visão que Deus tem dado a essa igreja. E eu estou lá contribuindo, eu continuo contribuindo para que o reino avance. Ao olhar para a vida desses irmãos, cabe a mim e a você que chegamos depois, nos perguntar, e eu? O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou sonhando os sonhos de Deus para este lugar? Ou será que eu sou simplesmente um espectador que cheguei aqui e só quero usufruir dos sonhos dos outros? Eu quero te chamar nessa manhã a deixar de ser um espectador, mas passar a ser aquele que contribui para que sonhos se tornem realidade. Era uma garagem, apenas uma garagem, mas ela foi ficando pequena, porque o sonho era grande, e o sonho não podia ser contido numa pequena garagem, onde era uma garagem para um carro só, e um carro pequeno. Para gente que já passou lá na porta, que sabe como é bem estreitinho o lugar, bem pequenininho, menor que a nossa sala aqui do meio, mas nesse lugar pequenininho, homens e mulheres tiveram um encontro com o Senhor, e esse lugar pequenininho ficou realmente pequenininho, de tal maneira que era hora de avançar. Um povo simples, sem muitos recursos, mas unidos numa só fé. Eles acreditavam que Deus estava com eles. E se Deus estava com eles, eles podiam avançar. E eles avançam. Então eles vão para um local alugado aqui perto do Correia de Melo, que era antes um bar, foi transformado numa igreja e era de uma família da igreja. E a igreja ali, ela cresce e ela entende que quando eu acredito, eu invisto. Porque acreditar não é esse negócio de eu ficar sentada e dizer, não, eu acredito. Não, eu creio. Não, mais do que isso, eu coloco a mão na massa, eu dou a minha vida e eu coloco os meus recursos. A igreja então compra um terreno, Rua Igapará, número 20. Os irmãos, mão na massa, porque se eu acredito, eu invisto o meu dinheiro, eu invisto o meu tempo.
Eu acredito. Se você olhar aí nas fotos, pode passar, pode voltar. Foi rápido demais. Isso. Tem ali, ó, o irmão José lá, ó. Carpim do terreno. Porque se eu acredito, eu me dou. Eu invisto. Você tem acreditado naquilo que, no lugar onde Deus tem te colocado? Vai para frente. Foram esses irmãos que construíram o nosso primeiro templo. Está erguido, você pode passar na rua. Funciona uma igreja quadrangular lá hoje. É alugado para eles. Rua Igapará, número 20, no meio do bairro. A igreja ali se formou. Ali ela cresceu. Ali ela edificou. Ali ela se fortaleceu. E alguns que estão aqui, Pastor Júnior, ali teve um encontro com Jesus. Naquele lugar, ele desceu as águas. Ali, ele foi discipulado. Ali, ele foi forjado. Ali, ele foi edificado. A Rua Igapará tem um valor especial para nós. É muito difícil para mim contar a história dessa igreja sem me emocionar. Porque é algo que eu aprendi na minha vida, que quando eu vou para um lugar, eu tenho que entrar com meu coração naquele lugar. Eu nasci numa outra igreja, uma igreja que o meu pai fundou e que ele serviu a ela por mais de 50 anos. Eu conheço a história daquela igreja porque é a história da minha família. A minha história passa por ela. Mas quando eu cheguei na 8ª igreja ainda, com os primeiros pastores, o pastor fundador dela, a primeira coisa que eu quis conhecer foi a história da igreja. Quem é essa igreja? Eu havia morado em Campinas por 3 anos, servi na Nazareno Central, servi na Nazareno Nova Europa, servi em outras Nazarenos em Campinas, mas quando eu me casei, essa era a igreja mais próxima da minha casa. E eu falei, vou lá conhecer, né? Aquele pastor, ele não sabia quem eu era, ele não sabia que eu tinha feito seminário nazareno. Ele não sabia de quem eu era filha, de quem eu era amiga, ele não sabia nada da minha vida. Mas eu cheguei nessa igreja com meu coração aberto para aprender a amá-la do jeito que ela era. E o interessante, e essa é a minha história com a 8ª, quando eu cheguei aqui na igreja, quando eu cheguei na 8ª igreja, eu não fui bem recebida. Eu não fui acolhida, eu não fui amada. Pelo contrário. Não foi um lugar que eu cheguei e que os irmãos me abraçaram. Eu não tinha família aqui, eu não tinha ninguém aqui, só o meu marido. Não tinha ninguém aqui na cidade. E eu não fui acolhida pela igreja. Eu fui acolhida pelo pastor e pela esposa. E eu decidi ficar. A primeira vez que eu entro na classe para dar uma aula era para os adolescentes. E eles não me queriam como professora deles. Eles não queriam que eu desse a aula. E eles fizeram todo o possível para que aquela aula não acontecesse. Por que eu estou te contando isso? Porque nós, geralmente, temos o ímpeto de que se chegamos num lugar e não somos bem recebidos de cara, a gente logo vira as costas e vai embora. E a gente esquece de orar e de perguntar, ei Deus, é ali que o Senhor quer que eu esteja? Onde é que o Senhor está me direcionando?
Eu não mudei de igreja, gente, isso não existe na minha vida. Eu nunca mudei de igreja na minha vida. Nunca. Eu fui obrigada a isso porque eu mudei de cidade. Eu estava a 1.000 quilômetros da minha igreja. 1.000 quilômetros. Eu não tinha como permanecer onde eu estava. Então eu precisava achar um lugar para congregar. E quando Deus me direciona a esse lugar, eu entendi que esse era o lugar da direção de Deus. Então, pouco me importava se as pessoas me queriam ali, porque Deus me queria ali. Você precisa saber onde é que Deus te quer, porque se você souber o lugar onde Deus te quer, não tem cara feia que te faça sair. É isso que é ser igreja. Ser igreja é entender que esse é o meu lugar. É o lugar onde Deus me plantou. E se Ele me plantou, quem sou eu para me arrancar dali? Eu não tenho essa autoridade para fazer isso. E todo mundo que se auto-arrancou de algum lugar, carrega consigo as dores e os pesos de se auto-arrancar do lugar onde Deus não mandou ele sair. A gente fica feliz como pastores, a alegria no nosso coração em receber as pessoas. Mas no curso de membros, de novos membros, nós temos dito, nós não queremos que vocês fiquem aqui porque a igreja é bonita. Nós não queremos que vocês fiquem aqui porque os pastores pregam bem. Nós não queremos que vocês fiquem aqui porque o louvor canta bem. Nós queremos que vocês fiquem aqui porque vocês se apaixonaram por esse lugar. E quando nós nos apaixonamos, nós acreditamos e nós nos doamos para que os sonhos de Deus se realizem neste lugar. Nós temos promessas. Há promessas que nós ouvimos lá na Igapará, ainda com outro pastor, e que elas se cumpriram com outro pastor, e que elas continuam se cumprindo com outro pastor, porque as promessas, elas são de Deus, elas não são promessas do pastor, elas vêm de Deus. Então não importa o pastor que esteja no altar, que seja o pastor titular da igreja, 34 anos depois, Deus vai cumprir a promessa que Ele deu para um povo lá atrás. A igreja avançou, ela cresceu, ela entendeu que recursos e apoio vêm do Senhor e de gente escolhida por Ele. Você é escolhido por Deus? A igreja cresceu. Tudo que você vê hoje aqui nessa igreja, hoje aqui na Arimana, é resultado de doação. Tem gente que está aqui, deixa eu só passar o olho, mas eu acho que tem, pelo menos meu marido vai estar ali, né? Quem aqui ajudou para montar esses bancos que estão aqui na nave? Ah lá, tem gente lá, meu marido está aqui, eu estou aqui, a Manu, minha filha, estava aqui. A gente saía do trabalho, quando mudamos para Igapará. Saía do trabalho, os irmãos trabalhavam durante o dia. E saíam do trabalho e vinham direto para a igreja. Porque a gente precisava montar os bancos, porque esse altar precisava ser feito, porque havia trabalho a ser feito. Tudo nessa igreja é fruto de corações que acreditam que esse é um projeto do coração de Deus. E o reino avançou. Vai para frente. A gente coloca um pouquinho das fotos para você conhecer. Pode ir para frente. Essa é uma igreja que fez e que faz história. 34 anos multiplicando, desenvolvendo, impactando vidas nessa região. 1989, 2009. 2009 foi o ano do batismo do pastor Júnior. Eu fiz o favor de suprimir uma das fotos. Só o pessoal do curso
de novos membros é que vem a foto, mas ainda dá para ver ele aí, vestidinho de branco, porque foi o dia do batismo dele. 1989, da garagem de uma casa para um lindo templo. De poucas pessoas reunidas, a mais de 200 pessoas reunidas para louvar e adorar a Deus. Fruto do sonho de 8 pessoas. Aleluia. Querido, sabe o que isso me desafia? É que se de poucos, da união de poucos, do acreditar de poucos, do envolvimento de poucos, Deus fez muito. Imagine hoje, do envolvimento de muitos que somos. Se com 200 pessoas nós conseguimos vir para esse prédio, imagine se juntar eu e você e os 500 que nós nos reunimos aqui. Nós podemos ir muito além. Nós podemos ir muito além, querido. Mas depende de mim e de você sonhar o sonho que Deus tem para essa igreja. Nós temos promessa. Nós cremos na promessa. Como canta o Thales Roberto, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Porque eu já vi Ele fazer. Só para você saber, esse espaço estava sendo cortejado e praticamente com o contrato fechado de aluguel com a Igreja Universal. Mas nós passamos aqui. Eu lembro um dia que o Fábio passou e o Fábio voltou. Na época o pastor Roberto, ele falou assim: pastor Roberto, vai lá ver. Aquele lugar, moço, nós temos condições de pagar o aluguel daquele, não? Aquele lugar muito grande para nós não damos conta, não. Vamos lá. Pastor Roberto, na ousadia, veio junto com uns irmãos, foi conversar com o proprietário. E aquele proprietário disse assim: olha, eu estou já quase com a minha palavra fechada com a outra igreja. Mas quanto é que vocês podem pagar de aluguel? E o pastor Roberto, naquele momento, usado por Deus, ele disse: o que nós podemos é tanto. E era menos do que a outra igreja estava oferecendo. Mas quando Deus tem, Deus tem. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. E o dono desse imóvel pensou, e ele disse assim: é menos do que me ofereceram, mas eu vou preferir alugar para vocês. E foi assim que a gente veio parar na Igapará, na Arimana. Saímos da Igapará e viemos para Arimana. Algo totalmente de Deus. Porque eu não sei o que Deus irá fazer. Mas eu sei que quando eu me coloco à disposição dEle, e quando eu realmente me lanço e eu acredito, Ele vai mover. Eu realmente não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele tem recursos. Então eu sei que Ele pode nos dar a direção para que esse lugar seja nosso. Para que nós não sejamos mais aqueles que alugam, mas nós sejamos os proprietários desse lugar. E para que a gente possa desenvolver aqui aquilo que a gente tem sonhado, aquilo que Deus tem sonhado, e todo o potencial que esse lugar tem. E que muitas vezes nós não podemos fazer, não é por não querer, mas é que não dá para fazer o que a gente gostaria de fazer, o investimento que poderíamos fazer, porque ainda não é nosso. Você já parou para olhar o potencial que esse lugar tem? Você já conseguiu visualizar que nós temos 1, 2 ruas aqui, que nós somos um lugar de esquina, numa avenida de alta visibilidade? Talvez alguns de vocês
que estão aqui estão porque passou de ônibus. Já vi histórias aqui na igreja. Como você chegou até aqui? Eu passei de ônibus e vi a placa. E eu falei, que igreja bonita, eu quero ir lá conhecê-la. E aí você chegou até esse lugar. E Deus tem trabalhado aqui a sua vida. Imagine se esse prédio é nosso. E mais do que um templo, a gente possa construir um prédio aqui atrás, com uma escola, onde seu filho, seu neto, seus bisnetos possam vir ser educados dentro da palavra. Você já vislumbrou o que pode acontecer aqui? Porque eu sonho. Eu tenho sonhos de que nós vamos ter um lindo prédio. E que aí nós vamos ter um espaço lindo para os nossos jovens, com uma quadra de futsal. E que durante a semana, à noite, vai estar cheio de jovens jogando futebol, porque eles gostam. E aí a gente pode jogar vôlei, porque dá para ser, né, Tesa? Dá para ser uma quadra poliesportiva. Então, além do futebol, outro dia tem uma galera jogando vôlei. Aí tem uma outra sala toda montada, coisa linda, com videogames. E aí os juniores estão lá, podem vir e brincar e trazer seus amigos, seus colegas. E naquele momento entra alguém lá, dá um devocional, dá uma palavra e vidas se rendem ao Senhor. Você consegue vislumbrar o que Deus pode fazer? Depende de quem? De mim e de você. Porque aqueles irmãos acreditaram. E o sonho deles nos trouxe até a Arimana. A partir de agora, o sonho depende de mim e de você. Agora, a bola da vez está conosco. Da garagem de uma casa para um lindo templo. Essa foi a primeira família pastoral. Quando começaram, era apenas um casal voltando da lua de mel. Por 20 anos, eles pastorearam a igreja e conduziram a igreja a mais perto do Senhor. A viver vontade, direção de Deus, formou lideranças. 20 anos depois, eles saem já com a descendência formada, com 2 filhos, para o novo tempo. Mas Deus deu uma palavra a esse pastor que começou essa igreja, e o desafio para a igreja era algo que vinha do coração de Deus para essa igreja. Não cumpriu com ele no pastoreio, mas Deus cumpre essa palavra pouco tempo depois da saída dele. Isaías 54, 2 a 4, na verdade 2 e 3, mas eu incluí o 4 aqui porque ele tem a ver com o que essa igreja passa nesse período. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Eu sei que quem está aqui há mais tempo e quem está desde a Igapará, quando a gente lê esse texto, passa um filme na cabeça. Um filme do período mais difícil que nós vivemos como igreja. Talvez o período de maior humilhação que nós vivemos. De palavras que diziam, vai fechar. Mas aquele povo que estava ali disse, não vai fechar. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para continuar mantendo a obra dele. A gente cria nessa palavra. A palavra dizia que ia alargar e não que ia fechar.
A palavra dizia, olha, firme as suas estacas, fiquem firmes, fiquem unidos, fiquem juntos. E durante a nossa nuvem negra, durante o período de tribulação, essa palavra nos manteve firmes. Nós ficamos juntos, unidos, crendo que Deus, no tempo certo, iria trazer a vitória. E frente a isso, o apóstolo Paulo, em Romanos 5, ele vai dizer, olha, nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Nos gloriamos nas nossas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Essa igreja é uma igreja testada e aprovada no tempo da tribulação. Porque no tempo da tribulação, ela não desistiu. Ela se uniu e ela disse, nós vamos avançar. Nós não aceitamos não como resposta. Nós não sucumbimos diante das dificuldades, porque eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Alguém acreditou. Nós permanecemos. Vencemos o tempo difícil. Não foi um dia, não foram 2 dias. Foram muitos meses de choro, de lágrimas, mas de unidade, de perseverança e de sermos forjados na nossa fé e na nossa confiança naquele que é maior do que todas as coisas. Chega um novo tempo, em julho de 2010. Chega o pastor Roberto. Pastor Roberto, filho dessa igreja, estava no início também, desde lá da garagem, ele já estava, mas estava pastoreando num outro lugar. E a 8ª igreja é uma igreja um tanto quanto exigente. Ela pediu ao superintendente esse pastor. Não foi algo assim, ela foi atrás e o superintendente disse, esse eu não posso trazer para vocês. A mesma história. Aqui também não era para nós. Mas a gente dizia, mas nós queremos de volta o pastor Roberto. Ele era nosso. Nós precisamos dele aqui agora. Porque nós vamos entrar numa fase de reconstrução. Nós precisamos de alguém que nos conheça e que saiba quem nós somos. E nós oramos e o pastor Roberto veio, assume a igreja em julho de 2010. E através da vida dele, a palavra que eu li para vocês de Isaías 54, a palavra dita, alarga o lugar da sua tenda. Pastor Roberto chega e quando ele chega, há uma explosão de avivamento nessa igreja. E era impossível, mesmo com 2 cultos, não comportava mais aquele lugar para a igreja e para tudo que ela iria desenvolver. É assim que a gente vem para cá, numa só fé. Novamente, tem gente que acredita. E quem acredita, investe. Pode passar. Quando a gente acredita, a gente investe. Olha o altar ali, ó. Era esse altar sendo construído. Quando a gente acredita, a gente se doa. É muito mais do que dizer eu acredito. Pode passar. É unidade. Da multidão dos que creram era o coração. Todo mundo junto. Homens, mulheres, crianças, idosos, no mesmo propósito. Alargar
a tenda. Nós queríamos mudar logo para cá. Nós queríamos cultuar neste lugar. Nós queríamos viver o que Deus tinha nos prometido. Então, chegou a hora de celebrar. Tudo pronto. Era hora de celebrar, porque finalmente nós chegamos na Arimana, chegamos para fazer diferença, chegamos para que quem passasse pudesse ser atraído para este lugar e ao entrar neste lugar tivesse um encontro precioso com Jesus, porque o propósito desse lugar nunca foi para ter luxo, nunca foi para ter conforto. O propósito deste lugar sempre foi para que vidas fossem restauradas. É por isso que ainda hoje, nós falamos que nós temos como missão transformar pessoas comuns em gente, em discípulos extraordinários do Senhor Jesus. Porque sempre foi esse o intuito do coração. Chegamos de 2010 a 2014, sob a liderança do reverendo Roberto, a igreja cresceu, desenvolveu e viveu uma nova história. Foi um tempo de cura, foi um tempo de restauração, foi um tempo de vislumbrar o que Deus pode fazer quando 200 pessoas se unem para entrar num espaço que cabem 500. E nós chegamos aqui e em pouquíssimo tempo nós estávamos com isso aqui lotado, porque é assim que Deus faz. Pastor Roberto, atendendo o chamado de Deus, retorna então de onde ele havia vindo, do sul de Minas, ele volta para o pastoreio lá, e em 15 de junho de 2014 assume a igreja pastor Erivaldo. Foi uma continuidade, um tempo de continuidade daquilo que Deus estava fazendo. A igreja então tem muitas pessoas chegando, batismos, mas no início de 2016 o pastor Erivaldo pede para deixar o pastorado da igreja. E então nós sabíamos que precisávamos de um novo pastor. Era um tempo de desafio novamente para aquela igreja que já havia ficado meses, há algum tempo atrás, há alguns anos, sem um pastor titular. Mas dessa vez nós decidimos não escolher o pastor. Nós decidimos ir para o joelho. E essa igreja então foi para um tempo de oração. Foram quase 3 meses. E a nossa oração sempre foi: Deus, dê-nos um pastor segundo o seu coração. Uma oração corajosa, uma oração ousada para uma igreja já com um histórico, com uma história. Após quase 3 meses, essa palavra de Jeremias 3,15, ela se cumpre na vida dessa igreja. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E aí eu quero abrir e contar para você um pouquinho de como foi a chegada desse pastor nessa igreja. Uma igreja que não estava acostumada a mudar de pastores. Ela teve o mesmo pastor por 20 anos. E aí ela teve de volta o pastor que era irmão. Ficou um tempo. Então veio um outro pastor, que não era do nosso arraial. Ficou um tempo. E agora ela se via novamente no desafio de buscar novamente um pastor. Já era uma igreja com mais de 20 anos de caminhada. Não era uma igreja nova. Para todos, um pastor para assumir, precisava ser um pastor com uma certa experiência. Porque era uma igreja que já havia sofrido alguns traumas. Era uma igreja que ela tinha algumas demandas. E a gente sabia que a gente precisava de um pastor com experiência. Mas nós decidimos fazer uma oração ousada. Uma oração perigosa. De dizer: Senhor, nós queremos um pastor segundo o seu coração. Eu penso que Deus olhou para nós. Essa aqui é a minha interpretação, tá, Júnior? Então eu penso que Deus olhou para nós. Eu vou ensinar vocês como é que é um pastor segundo o meu coração. Aos nossos olhos,
o pastor que assume o pastorado, que vai assumir o pastorado em 2016, não era o pastor adequado aos nossos olhos humanos. Mas a nossa oração era: nós queremos um pastor segundo o seu coração. Jeremias 3,15. Deus dá-nos um pastor segundo o seu coração. Não tinha a experiência que a gente esperava, ou que a gente gostaria na nossa humanidade. Era de longe a nossa primeira escolha. Certo isso? Não era a nossa primeira escolha, não era a nossa primeira opção. A gente tinha lá A, B, C, D. Essa está lá no final. Mas nós queríamos um pastor segundo o coração do Senhor. Algumas orações a gente faz e a gente precisa estar aberto para receber a resposta do Senhor. Então, e eu estou falando isso aqui porque eu já falei na frente dele. Ele sabe disso. Ele sabe que ele não era a escolha, então ele está aqui porque ele foi a escolha de Deus e não dos homens. É por isso que ele tem convicção do porquê ele é o pastor titular dessa igreja hoje. Não é porque a igreja escolheu, era a opção. Não, nós queremos esse pastor. Eu disse para vocês que em 2010 nós pedimos um pastor ao superintendente e nós demos o nome do pastor que nós queríamos para pastorear a 8ª igreja. Mas agora, em 2016, o nosso pedido era diferente, porque nós já havíamos passado pela tribulação e agora nós tínhamos experiência. E a experiência, ela produz esperança. A experiência nos faz orar de forma diferente e nos faz confiar naquele que é o dono da igreja e não na nossa ciência. Então, em 3 de abril de 2016, o pastor Sandro e família assume o pastorado da igreja. E aí a gente ganha, além dele, a gente ganha a Andressa, que toca aqui, que canta, e que alegra o nosso coração com a voz dela. Recentemente, aí a gente ganhou o agregado, que é o Anderson. Então aí veio o Anderson também, que toca, que também alegra o nosso coração lá tocando. Então olha como Deus vai fazendo. Porque quando nós oramos e nós deixamos Deus direcionar, Ele fala: eu não vou te dar só um pastor segundo o meu coração, eu vou te dar uma família inteira. E foi isso que Deus fez aqui na 8ª. Então desde 2016, pastor Sandro tem nos conduzido a tempo de maior intimidade com o Senhor. Através de unidade, da oração, da palavra, nós temos sido fortalecidos, nós temos sido edificados, nós temos sido levados a maior intimidade com o Eterno. São 34 anos de história, gente. Nós queremos continuar avançando. O nosso desafio para você que chegou, para você que está chegando, para você que talvez hoje veio aqui só fazer uma visita, mas que vai chegar, para você que nos acompanha pelas redes sociais e que ainda não chegou, mas que também vai chegar, nosso desafio é: seja apaixonado por essa igreja, seja um investidor. Acredite nos sonhos de Deus para esse lugar. Através dessa história você já viu o que Deus já fez. Imagine se você propuser no seu coração a ser mais do que espectador. O que é que Deus não vai fazer daqui para frente? Sonhe, sonhe, sonhe. Compartilhe o seu sonho para essa igreja. Sonhe, comece a sonhar. Comece a sonhar no lugar onde você está. Comece a sonhar com pastores que vão sair daqui, com novas igrejas que serão abertas.
Começa a sonhar com missionários que vão sair daqui e que vão chegar às nações e que vão fazer diferença das vidas. Começa a sonhar com as equipes missionárias de férias que vão sair daqui dessa igreja para fazer missões de férias e como isso vai impactar a vida dos nossos adolescentes, a vida das nossas crianças. Começa a sonhar, sonhe os sonhos de Deus para esse lugar. Comece a orar e a pedir: ei Deus, me dê os sonhos que o Senhor tem para a igreja onde o Senhor me colocou. Ei Deus, coloca paixão no meu coração por esse lugar a cada dia. Deus, que eu possa entender a visão pastoral que o Senhor tem dado para esse povo. Abra a minha mente. Deus, não permita que o meu coração se feche para aquilo que o Senhor quer fazer no meio do teu povo. Mantenha o meu coração aberto para o mover que o Senhor fará no meio da sua igreja. Só há uma forma de você viver tudo o que Deus tem para essa igreja: abrindo seu coração. Para de se preocupar com detalhes e se permita vivenciar a ação poderosa de Deus. Se eu fosse me preocupar com detalhes, eu não estaria mais aqui. Porque teve muito detalhe que me corroía por dentro. Mas eu sabia que o meu Redentor vive. E eu dizia: Senhor, se não é esse o propósito do Senhor, muda a história. Assim como Deus fez na minha vida, Deus fez na sua vida, Deus faz na sua vida, Deus também faz na vida da igreja que é dele. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o pastor. Ou numa linguagem mais, uma linguagem para todo mundo entender, ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor. E assim como um dia na minha vida alguém disse para mim: você não pode ser pastora, porque a primeira vez que eu te mandar para a banca você será reprovada. Da mesma forma que eu recebi uma palavra negativa, a igreja também recebeu uma palavra negativa. Você não vai ser uma igreja próspera, mas nós somos uma igreja próspera. Porque a última palavra nunca foi e nunca será do homem. A última palavra é de Deus. Da mesma forma que na minha vida, depois Deus usa um outro homem para me enviar para a banca. E eu nunca fui reprovada na banca da igreja do Nazareno. Nunca fui reprovada. Sabe por quê? Porque a palavra final ainda é do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores na minha vida, na sua vida e na vida dessa igreja. Tem muito para ser feito. Essa história não chegou ao fim. Ela passa por mim, ela passa por você. Ela passa por essa nova geração que nós oramos aqui. Quem diria, né, Ju? Já está aqui. Daqui a pouco está aqui. Sabe, nós já começamos a ver nossos filhos aqui. Nova geração que tem chegado. Então essa história, 34 anos, está jovem ainda. Nós somos uma igreja jovem. E nós precisamos ser uma igreja vibrante. Uma igreja que está conquistando. Nessa faixa etária, geralmente é o momento que nós estamos financiando nossa casa própria. A gente está construindo nossos sonhos. A gente está sonhando, está trabalhando, está entrando naquele emprego dos sonhos, está terminando aquele doutorado que a gente pensou. É a faixa etária de realização, não é a faixa etária de acomodação. Então essa história, ela continua, e continua com você e comigo. Nós estamos aqui e o nosso propósito continua de transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Nós não podemos parar. 34 anos, somos jovens demais, temos muito a fazer. Nós precisamos continuar cuidando, discipulando, transformando e impactando as gerações. Nós precisamos escrever ainda a continuidade dessa história. Você está escrevendo a história junto conosco?
Alguns estão escrevendo, mas se você não está escrevendo ainda, eu quero te desafiar a escrever, a continuar a escrever essa história conosco. Porque daqui a mais 34 anos, você, talvez seu filho, vai estar aqui contando a história dessa igreja. Novamente eu e você, e eu vou estar sentada ali, ouvindo parte da minha história sendo contada pela nova geração. Porque a história do passado, querido, o passado não é para a gente viver lá, para eu ficar chorando as mágoas do que aconteceu lá, não. O que nós vivemos no passado, o que essa igreja viveu no passado, serve para impulsioná-la para o futuro. Serve para ela acreditar, ei, o mesmo Deus que socorreu, o mesmo Deus que curou, o mesmo Deus que abençoou, o mesmo Deus que supriu, é o mesmo Deus que vai suprir amanhã, é o mesmo Deus que vai cuidar amanhã, é o mesmo Deus que vai nos levar para aquilo que Ele tem para nós como igreja. Esse 2023 é ano de viver no poder do Espírito Santo. O que é viver no poder do Espírito Santo? Você não tem visto aqui na igreja muitos, como eu vou dizer, porque o que nós entendemos nessa palavra talvez seja diferente do que muitos entendem. Nós cremos nos dons, nós cremos no falar em línguas, nós cremos no dom de profecia, nós cremos no dom de discernimento de espírito. Nós cremos em todos os dons. Mas nós cremos que viver no poder do Espírito Santo é fora das quatro paredes. É fora da manifestação do Espírito Santo. Porque eu posso falar em línguas. Eu posso até profetizar. Mas o que vai fazer diferença é quando eu saio daqui e a luz de Cristo brilha em mim, lá no meu trabalho. A luz de Cristo brilha em mim na minha casa. A luz de Cristo brilha em mim na escola. Isso é viver no poder do Espírito Santo. Porque quando as pessoas perguntarem o que tem de diferente na sua vida, o mundo está caindo ao meu redor, eu digo, é porque o Espírito Santo de Deus, ele vive em mim, ele habita em mim. E como é que você faz para viver dessa forma então? Além de ler a palavra, além de orar, tem uma comunidade onde eu vou e lá eu sou fortalecido, lá eu sou edificado. Tem um pessoal que canta uns louvor bonito, moço, e naquela hora eu choro, eu me derramo, eu sou renovado no Senhor. Tem uns pastores, uns são careca, outros têm cabelo até demais, uns são magrinhos, outros são mais gordinhos, uns sorriem mais, outros sorriem menos, mas tem uns pastores lá, que aí eles falam as palavras bonitas, e essas palavras aquecem meu coração, e aí eu saio de lá renovado para viver uma nova semana. Esse brilho que você vê em mim é das palavras, dos louvor bonito, que fala de um Jesus que transforma, que sara, que cura e que me fortalece em meio à adversidade. Por causa dele, eu vivo a semana tranquila e em paz, porque eu sei que eu posso me deitar, porque ele está cuidando de mim. Ele não me deixa, ele não me abandona, ele me sustenta, ele me segura. Então não importa que o mundo esteja caindo ao meu redor, ele vai me sustentar, ele vai me segurar. E se você quiser, eu posso te levar lá, para você conhecer esses pastores bonitos que eu falei, esses músicos legais que cantam bonito, mas principalmente para você conhecer Jesus. Porque andar com Jesus é bom demais. É por isso que nós estamos aqui há 34 anos. Para sermos renovados, restaurados, edificados, discipulados, encorajados. E para a gente sair daqui e o brilho da glória do Senhor brilhar através de nós, por onde quer que a gente vá. Você está pronto para ser mais do que um espectador nessa história? Assim como o nome da Tesa
o nome do pastor Júnior, o nome do José, do Manuel, da Terezinha, o nome do Anderson, o nome da Andressa, o nome de tantos outros, já fazem parte da história. É hora de você colocar a sua assinatura também na história. Nós queremos te encorajar a ser parte dessa história. Nós só temos 34 anos. Os filhos ainda estão pequenos. Com 34 anos, na média geral, ainda temos crianças. Ainda somos jovens. Então é hora de começar a escrever a sua história neste lugar. Daqui a alguns anos, quero ouvir o seu nome, também como parte da história dessa igreja. Porque você que chegou há um mês atrás, você que chegou domingo passado, talvez você tenha chegado quarta-feira, talvez você chegou ontem à noite, que nós tivemos 2 cultos, culto de mulheres, culto de homens. Foi ontem à noite que você chegou. Deixa eu dizer, você não é chamado para ser espectador. Você é chamado para entrar no time e para marcar gol. Você é chamado para ser artilheiro. Você é chamado para fazer a diferença. Esse é o nosso desafio como igreja para a sua vida. Faça diferença nesse lugar. E que Deus nos ajude a poder vislumbrar aquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós, nessa região, nessa cidade, nesse país e no mundo. Porque nós podemos, porque Ele é a nossa força. E se Ele está conosco, e pela história dessa igreja deu para perceber que Deus nunca abandonou, que Deus sempre esteve com ela. Então, se Deus está conosco, nada pode nos parar, nada pode nos impedir. Não há crise econômica que pare o povo do Senhor. Não há nada que possa parar aquilo que Deus estabeleceu. Se há promessa, há cumprimento da promessa. A vitória vai chegar. Você tem promessa de Deus na sua vida? Ei, então creia, não desista, persevere, porque a vitória vai chegar. Chegou na vida dessa igreja, vai chegar na vida dessa igreja, porque nós temos promessa de Deus. Então creia, você não está numa igreja qualquer, não é uma igreja que começou do nada e não é uma igreja sem história, não é uma igreja sem DNA. O nosso DNA continua sendo de uma igreja que é família, de uma igreja que acredita em Deus, de uma igreja que é dependente do Senhor, de uma igreja que sabe o que é andar debaixo da obediência, uma igreja que está decidida a viver e a praticar a palavra do Senhor, e isso é inegociável. Nesse púlpito e nessa igreja, algo que Deus tem colocado no coração do nosso pastor é que nós pregamos a palavra, nós queremos viver a palavra. Nós não queremos uma igreja cheia de gente, de emoção, mas nós queremos uma igreja cheia de gente que serve verdadeiramente a Deus, de gente comprometida com o eterno e com a sua palavra, de gente que sabe o que é abrir mão das suas vontades para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, sai da arquibancada, entra no campo e viva o novo de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã.